Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Aloysio Costa. Vamos nesse módulo de exercícios aprender raciocínio lógico para o seu concurso da banca IBFC, beleza? Então aqui professoraloysio.com.br, no meu site você encontra meus cursos, meus materiais, matemática, raciocínio lógico, estatística financeira, show? Então vamos lá, vamos trabalhar questões de raciocínio lógico dessa banca IBFC, ver como é que ela mexe com essas questões, aquilo que ela mais pede, aquilo que, enfim, costuma mais cair aí da banca IBFC, beleza? Vamos lá. Bom, vamos começar com o tema proposições, tabela verdade, equivalências, negações e argumentos. Tá? Então vamos ver como é que ela trabalha. Isso aqui está tudo interligado, tá? Questões de equivalências, negações, por isso que eu coloquei um bloco só. E aí vamos ver como é que essa banca IBFC trabalha esses itens. Podemos começar com a questão número 1, IBFC. Tá bom? Vamos lá. Então vamos analisar juntos? Dentre as alternativas abaixo, e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é... Bom, geralmente a banca IBFC, ela trabalha com questões com 4 letras, A, B, C, D. Tem concursos também ABCDE, tá? Então, pode ser que você pegue concurso da banca IBFC com 4 alternativas ABCD ou com 5. A maior parte das bancas são 5 alternativas ABCDE, mas a IBFC também tem esse formato de trabalhar com ABCD 4 alternativas, característica da banca. Bom, vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é ela que é a alternativa falsa. Uma questãozinha de quê? Tabela verdade, tá bom? Note que aqui ela está trabalhando com conectivo lógico ou, aqui com e, aqui está trabalhando com C então, e aqui está trabalhando com C e somente C. Então, vamos fazer uma revisão bem rápida dessa questão em tabela verdade, que isso é visto em aula teórica. Né? Na tabela verdade do OU, isso aqui 3 mais 4 igual a 7, ou 25% de 60 é igual a 18, é um P ou Q. Né? E na tabela verdade de um P ou Q, lembrando que o símbolo do OU é a letra V, a tabela verdade do P ou Q é a seguinte: se as proposições P e Q forem verdadeiras, ou se P for verdadeiro e Q é falso, ou ao contrário, P é falso e Q é verdadeira, ou ambas falsas, a proposição P ou Q terá um valor lógico específico, tá? VV, VF ou FF, a proposição P ou Q será verdadeira. Agora, quando ambas as proposições P e Q forem falsas, a proposição P ou Q será falsa. Isso é visto em aula teórica de raciocínio lógico, tá bom? Então aqui, 3 mais 4 é igual a 7. Pô, beleza pura, claro, uma proposição verdadeira, sem dúvida alguma. 25% de 60 é igual a 18. Vamos ver? 25% de 60, 25% é 1/4, né? É 60 dividido por 4, ok? Ora, 60 dividido por 4, né? 1 vezes 4, 4, 2, vai dar 15. Então, não é 18. 25% de 60 é 1/4 de 60, é 15. É 15. Tá errado. Então, não dá 18. Então, isso aqui é uma proposição falsa. Porém, verdadeiro ou falso, quando eu tenho uma proposição verdadeira ligado com uma falsa, né, através do conectivo lógico ou, nós estamos na segunda linha do ou, VF dá V. Então a letra A é uma proposição verdadeira. Questão puramente de tabela verdade pura. Segunda linha do ou, verdadeiro ou falso, verdadeiro. E essa é a função dos conectivos lógicos. O E, ou, sem, então, sem, somente C. Eles ligam proposições simples, né? Isso aqui é uma proposição, isso aqui é outra proposição, ligadas pelos conectivos lógicos. E aí nós vamos ver os valores lógicos dessas proposições. Valor lógico diz assim, uma proposição é verdadeira ou falsa. Aqui eu tenho o E. 4 mais 4 é igual a 8, maravilha, verdadeiro. 3 mais 5 é igual a 7, falso, né? Se eu tiver o E, qual é o símbolo do E, hein? A letra V de cabeça para baixo. O símbolo do O é a letra V, do E letra V invertida, de cabeça para baixo. Beleza, no E, nós temos o seguinte. No E, a proposição P e Q só será verdadeira
quando ambas as proposições simples que a compõem sejam verdadeiras. Fora isso, ela vai ser falsa. Vai ser falsa. Então, se eu tenho um verdadeiro e um falso ligado pelo E, essa frase 4 mais 4 igual a 8 e 3 mais 5 igual a 7, ela é uma frase falsa. Que é o gabarito, né? Ele está querendo a única falsa, a letra B de bola, já é o gabarito. Mas vamos, evidente, analisar C e D. Então, esse tipo de questão, vai ter outras aqui, mas já dando uma pausa aqui comentando, você tem que memorizar as tabelas de verdade. Você tem que fazer várias questões desse tipo para você pegar, né, a manha da coisa. Tá? Para você já pegar na tabela os valores lógicos, VF, fazer rapidinho e matar a questão. Tá perdendo tempo pensando muito. Tempo é precioso na sua prova. Concorda? Vamos lá. Agora eu tenho um C então. Se 2 mais 3 é igual a 4 e 2 mais 3 é igual a 4 é falso, né? Porque dá 5. 1 mais 1 é igual a 3 também é falso. Não daria 3, daria 5. Então, tenho duas proposições falsas ligadas pelo C então. Como é que é a tabela verdade do C então? Ora, o CP então Q, o símbolo do CP então Q, do conectivo lógico C então, né? C então, o conectivo lógico formado por duas palavras, o símbolo do C então é a setinha. Então, quando eu escrevo PC tá Q, eu leio CP então Q. Ora, o CP então Q só será falso em um único caso, quando a frase que vem depois do C for verdadeira e que vem depois então for falso. Assim, ó. Se verdadeiro, então falso. Olha o dedo. Se verdadeiro, então falso. Se eu tiver uma situação onde o antecedente seja verdadeiro e o consequente falso, o CP então Q, o C então será uma frase falsa. Então o resto tudo é verdadeiro. Tá? O único caso que o CP então Q é falso é nessa segunda linha aqui, tá, galera? Beleza? Então, se eu tenho duas proposições falsas e eu ligá-las para o C então, essa frase aqui, proposição composta, se 2 mais 3 é igual a 4, então 1 mais 4 é igual a 3, será verdadeira. Que não é o gabarito, que é a única falsa, já sabemos que é a letra B. Né? Letra D. Vamos lá, letra D. Vamos trabalhar a letra D agora. Letra D trabalha com conectivo lógico C e somente C. 1 mais 4 é igual a 4? Não. Não. Falso. 2 mais 3 é igual a 6? Ah, sim, falso. Né? Duas falsas. Beleza. Ok. Ligadas pelo C e somente C. Ora, o C e somente C tem como símbolo essa setinha que você está vendo aqui. Melhor dizendo, uma seta com duas pontas. Tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar isso daí. O C e somente C, sinais iguais, VV ou FF, ela será verdadeira. Sinais contrários, VF e FV, falso. Falso. Tá? Inclusive no meu site, professoraloizio.com.br, você vai lá em materiais gratuitos, você encontra uma apostilinha de raciocínio lógico, um resumo de raciocínio lógico, com tudo isso, tabelas de verdades, equivalências, negações. É interessante você pegar, tá? Vai lá em materiais gratuitos, PDF, você encontra um resuminho em apostila de raciocínio lógico. Resuminho interessante. Fechou comigo? Beleza. Então aqui, como eu tenho duas proposições falsas ligadas pelo C e somente C, ela será verdadeira, a letra D de dado. Então, realmente, a única falsa que deu falsa é a letra F, ficou um P e Q, V e F, que daria falso, segunda linha do E. Né? Então, letra B de bola, mata essa questão. E aí, questão típica, pura, de tabela verdade, aí da IBFC. Tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Mais uma questão. Questão 2. Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de outra proposição é verdade, então o valor lógico do condicional entre eles nessa ordem é... Então vamos lá. Vamos supor condicional. O que é um condicional? É o C então. Então eu teria uma proposição CP, então o quê? É isso que ele está dizendo. Um CP então o quê? Tá, de que maneira que... Se uma é falsa e a outra é verdadeira, nessa ordem, ou seja, o que vem depois do C é falso, então essa proposição é falsa, e o que vem depois do então é verdadeira, e está dizendo nessa ordem, tá? Então, se falso, então verdadeiro. Acabamos de ver na questão 1
que o C, então, só é falso quando dá VF. Gente, olha aqui. Quando eu tenho um CP, então, que o único caso que ele dá falso é quando você tem VF, quando o que vem depois do C, ou seja, quando o antecedente é verdadeiro, e o que vem depois do, então, consequente é falso. Aí ele é falso. Fora isso, o C, então, é sempre verdadeiro. Então, ele vai ser verdadeiro. Então, nessa ordem é verdadeiro. Falso não, falso ou verdadeiro não, impossível de determinar, não, é possível, verdadeiro. Tá bom? Então, por isso que ele botou nessa ordem. Cuidado, FV no C, então, dá verdadeiro, porém, V com F no C, então, dá falso. Cuidado com a ordem, por isso que ele especificou nessa ordem, ele quer F com V. Beleza? Fechou comigo? Pelo amor de Deus, senhores, cuidado com a ordem no C, então. FV dá verdadeiro, porém V com F dá falso. Aí você troca a ordem, confunde a ordem, você marca B falso, não é. É verdadeiro. Então, mais uma de tabela verdade, tá vendo? Nessa ordem. Show. Vamos ver. Vamos mais uma? Vamos lá. Mais umazinha aqui, questão 3. Opa! Tabela verdade também. Tá vendo como a BFC gosta em raciocínio lógico de pedir tabela verdade? Ela gosta disso. Aqui já é uma questão de uma prova com 5 itens. ABCDE. Tá? Então a IBFC trabalha com 4 itens, ABCD e ABCDE. Essa aqui já tem 5 itens, essa provinha da IBFC. Da banca, né? IBFC. Então vamos lá. Duas proposições têm o mesmo valor lógico que é falso. Beleza. Então posso definir assim? Vamos supor que eu tenho um P que seja falso e um Q que seja falso, tá? Duas proposições com valor que tem o mesmo valor lógico, que é falso. Nessas condições é o correto afirmar que, então ele quer a alternativa correta. Bora lá, vamos lá. Vamos lembrar os nomes primeiro, antes de fazer a questão? Condicional é o nosso C, então. Conjunção é o nome do E. Bicondicional é o nome do C e somente C. E disjunção é o nome do OU. Condicional C, então, conjunção E, bicondicional C e somente C, disjunção OU. E aqui os símbolos respectivos, o símbolo do C e somente C, o símbolo do E, o símbolo do C e somente C e o símbolo do OU. Ok? Então, vamos lá. A. O condicional entre as proposições tem valor lógico verdade. Então, ele está dizendo o seguinte, o condicional entre elas. Isso daqui, esse CP, então, o quê? Ora, se ambas são falsas, e eu coloco condicional entre elas, F com F no C, então, dá verdadeiro. Né? Dá verdadeiro. Só V com F no C, então, que dá falso. Então, verdadeiro, letra A. Letra A. Né? Letra A. Beleza? Ok? Então, já é o gabarito. Mas vamos ver as outras, claro, para a gente treinar aqui. A conjunção, vamos ver as outras. A conjunção entre as proposições tem valor lógico verdade. Conjunção, olha só, conjunção é ou. Ele está dizendo P ou Q. P ou Q. Ora, no P ou Q, quando ambas são falsas, o P ou Q é falso. O único caso que um P ou Q é falso é quando ambas as proposições que a compõem são falsas. Tabela verdade do OU, que eu mostrei na questão 1. Né? No OU, VV, VF, FV dá tudo verdadeiro, galera. Só FF que dá falso. Então não é o gabarito. Ele quer aqui a alternativa correta. Tem valor lógico verdade? Não, tem valor lógico falso. Tá errado, B? O bicondicional. Bicondicional, C e somente C. P, C e somente C, Q. Tem valor lógico falso? Quando ambas forem falsas? FF. FF dá verdadeiro. No C e somente C. Gente, cuidado o FF. FF dá verdadeiro no C, então. FF dá falso no OU. FF dá verdadeiro no C e somente C. E FF dá falso no E. Então, falso não, verdadeiro. A disjunção entre as preposições tem valor lógico verdade. A disjunção P ou... Opa, perdão, aqui é a conjunção, gente. Conjunção é o E. Perdão, né? Conjunção é o E, que dá falso também. E disjunção é o OU. Botei aqui OU. Né? Conjunção é o nosso E, que não vai enredar a questão. Então, conjunção é o E, disjunção é o OU. Né? Defini o E, aqui coloquei OU.
Na hora eu li aqui a conjunção, então a disjunção das proposições tem valor lógico verdade. Não F com F no ou F com F no E dá falso. Tá, gente? Conjunção é o E. Eu falei E e botei O aqui. O que daria no mesmo nessa questão, né? F no E ou no O dá falso. Então, beleza? Condicional C, então. Conjunção E. Bicondicional o C e somente C. E disjunção O. Então, letra A, mata esse gabarito lindo. Tá bom? Mata esse gabarito. A letra E é a negação da conjunção. Conjunção é o E, né? A negação do E entre as proposições tem valor lógico falso. Não. Se a conjunção que está aqui entre elas, se a conjunção entre elas tem valor lógico falso, então a negação entre elas vai ser verdadeiro. Né? Ok? Vai ser verdadeiro. Então não é a letra E. Essa negação tem valor lógico verdade. Beleza? Porque se a conjunção entre elas é falso, conjunção é o E, a negação dela vai dar verdadeiro. Fechou comigo? Então, condicional, C então. Conjunção é o E, disjunção é o OU, bicondicional é o C e somente C. Fechou bonito, letra Aloísio. Maravilha. Questão também de tabelinha verdade no nosso IBFC. Só que aqui com 5 itens. Bom, questão 4 vai ser mais uma de tabela verdade. Ele deu 4 afirmações, vamos ver o que ele quer? Deu 4 afirmações, antes de resolver, vamos ver o que ele está pedindo. Vamos lá, aqui no outro quadro. Pode afirmar que são corretas, só uma delas, somente 2, somente 3, todas, nenhuma. Então vamos ver quais são corretas, né? Então descobrir quais são as corretas, quais são as erradas e marcar quantas corretas tem. São corretas, vamos descobrir quais são as corretas. E a gente marca. Vamos lá. Se duas proposições são falsas, então a conjunção entre elas, conjunção é o nosso E, será verdadeira. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho um P e Q. Tá? Se elas são falsas, falso com falso no E dá falso. O E só é verdadeiro quando dá V e V. V com V que dá verdadeiro. Então o item 1, vamos botar aqui para a gente não esquecer, o item 1 está errado. Errado. O item 1 está errado. Vamos botar aqui o 2, o 3, o 4 e isso aí. Então errado. Se duas proposições são verdadeiras, a disjunção é o ou entre elas é verdadeira. Então vamos supor que eu tenho um P ou Q. E elas são verdadeiras. As duas proposições verdadeiras no ou dá verdadeiro. Gente, sempre quando eu tiver duas proposições verdadeiras, verdadeiro com verdadeiro dá sempre verdadeiro. Seja no E, no ou, no C, então, no C e somente C. Gente, se eu tenho duas verdades e eu ligar essas verdades por qualquer conectivo lógico, a proposição toda tem que ser verdadeira. Como é que eu posso juntar coisas verdadeiras e o negócio dá falso? Loucura total, não dá. Então, verdadeiro. Como diz que é verdadeiro, certo. O item certo. 3. Se duas proposições são falsas, então a bicondicional entre elas é verdadeiro. Bicondicional. São falsos. Então, falso com falso, né? Falso com falso no C e somente C, que é o nosso bicondicional. Bicondicional nosso C e somente C, vai ser verdadeiro. Sinais iguais no bicondicional, sempre verdadeiro. VV ou FF, sempre verdadeiro. Então, estou botando essas questões para massificar a tabela verdade, para você memorizar por osmose essas desgracinhas dessas tabelas verdade. Beleza? Então, verdadeiro, como diz que é verdadeiro, o item 3 está certo. Está certo. Se duas proposições são falsas, então um condicional, o condicional é o nosso C, então. Então, vamos botar aqui em cima, que está meio apertadinho aqui, então um condicional. Então, vai ser um CP, então, Q. E elas são falsas, duas proposições são falsas. Gente, falso com falso no C, então, dá verdadeiro. Eu já falei 1000 vezes. No CP, então, Q, só dá falso quando é VF. Né? Falso com falso no C, então, dá verdadeiro. Certo item. Então, pela nossa análise, só o item 1 que é errado, né? As corretas seriam itens 2, 3 e 4. Nós temos 3 corretas. Temos 3 corretas. Então, como temos 3 corretos, vamos ver aqui qual é o gabarito, né? Item 2, 3 e 4 correto. 3 corretos. Agora vamos ver o que a gente marca aqui.
3 corretas, letra C, só 3 delas. Pode marcar a letra C sem problema aí, que é, né, o item 1 que estava errado, os itens 2, 3 e 4 corretos. Fechou aqui? Beleza! Maravilha puríssima! Letra C. Hã? Bora lá! Se o valor lógico de uma proposição P é verdade, o valor lógico de uma proposição Q é falso, então a gente está trabalhando que P é verdadeiro e Q é falso, né? É isso que ele está trabalhando. Então o valor lógico da proposição composta, e olha, mais uma questãozinha com 5 alternativas, tá? Que proposição é essa? Se Q, então R, mais P. Mais P é o ou, ele tem como símbolo letra V ou mais, tá? Mas é verdade, olha o IBFC trabalhando com mais. O mais é o ou, tá bom? Então mais é o ou, beleza? Então vamos lá. Então podemos escrever assim. Se Q, então R ou P. Beleza? Se Q, então R ou P. Tá? Q é o valor lógico falso, que a questão está dizendo. P é verdadeiro e o R ele não deu. Notem que o valor lógico de R ele não deu. Em nenhum momento ele fala se R é verdadeiro ou falso. Será que isso invalida a questão? Vamos ver. Vamos ver. Gente, no CP então Q, o único caso, tá? Vou até colocar as letrinhas, se A então B, para não confundir com esse P e Q daqui. Vamos lá. Esqueça essas letras P, Q, R. Vamos lá. Numa proposição se A então B, só é falso quando dá VF. Lembra que eu falei? VF dá falso. Ok, então olha só. Quando o que vem depois do C for falso, não interessa o que vem depois do então. Não interessa o que vem depois do então. Porque F com F ou F com V, o C A então B, um C então é sempre verdadeiro. Então começou com F, se F nem analisa, é verdadeiro. Porque F com V ou F com F no C então é verdadeiro. Então não interessa o valor lógico do que vem depois do então. Se o que vem depois do C é falso, o que vem depois do então não me interessa. A proposição C aí também vai ser sempre verdadeira, que é o que acontece aqui. Não me interessa o valor lógico do R. Esse se Q, então, R, será sempre verdadeiro, porque o antecedente é falso. Se Q, se falso. Então vai ser sempre, perdão, verdadeiro. Né? Verdadeiro. Beleza? Vai ser sempre verdadeiro. Começou o C, então, com R, é verdadeiro. Então não interessa o valor lógico de R. Não interessa se ele é verdadeiro ou falso, nem me interessa. E aí, verdadeiro ou verdadeiro, né? Isso aqui é o ou. Verdadeiro ou verdadeiro é sempre verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é sempre verdadeiro. Então essa proposição é verdade. É verdadeira. Tá? É verdadeiro. Letra E. Beleza? Questãozinha, letra E. Questão tabela verdade. Interessante. Porque ele não deu valor lógico do R. Interessante também que a BFC trabalhou com esse mais aqui. Pouco usado em concurso. Pouca gente conhece que o mais é o ou. Tá? Então o mais é o ou. Fechamos. Essa questão 5 seria uma posição composta verdadeira. Tá? E aí a questão 6, novamente, valor lógico de tabela verdade. O valor lógico da proposição composta 2/5 de 40 é igual a 16, ou 30% de 150 é igual a 60 é. Ora, como é que você pode fazer isso daí? Bom, primeiro fazer a continha, né? 2/5 de 40, como é que você vai fazer essa aqui, ó? 2/5 vezes 40. Né? 40 dividido por 5 dá 8, vezes 2, 16. Bateu. Verdadeiro. Então é verdadeiro. 30% de 150 é 60. Vamos lá. 30% é 30 sobre 100. D a vezes, né? 30% de 30 sobre 100. D a vezes 150. Então você pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. E 3 vezes 15, 45. Opa! Falso. 30% de 150 é 45, não é 60. Então tá errado, né? Então tá errado falsa essa proposição. Ora, eu tenho um verdadeiro ou falso. Verdadeiro com falso no ou é verdade. Agora uma com quatro alternativas, né? B, C, D. Inconclusivo não, falso ou verdadeiro não, verdadeiro.
Na tabela verdade do OU, né, quando você tem um P ou Q, V, 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 F ou F, V é sempre verdade. Só F, F que é falso. Tá bom? Então, seria uma proposição verdadeira de acordo com a tabela verdade do E. Fechou? Letra A. Mais uma.